Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma oração de louvor de Jesus. Depois do Sermão da Montanha, depois de Jesus explanar, apresentar o reino de Deus, o seu Evangelho, a boa notícia que ele veio nos trazer, depois de sentir as primeiras reações ao seu ensinamento, Jesus louva o Pai, porque foram os pequeninos, foram os pobres, foram os excluídos, foram os descartados da sociedade que entenderam em primeira mão a sua pregação, o seu anúncio, que acolheram de forma imediata a boa nova que ele trouxe para a nossa salvação. E os sábios e entendidos, os grandes, ou como dizem os jovens hoje, aqueles que se acham, a estes a boa nova não conseguiu alcançar, porque estavam tão cheios de si, tão cheios do próprio conhecimento, tão cheios da sua própria pseudo-sabedoria, que não se abriram, que, como dizíamos ontem, não se deixaram renovar pela novidade do Evangelho, pela novidade do reino, pela novidade da boa nova de Jesus. Então Jesus louva o Pai porque foram os pequeninos, porque aos sábios não foi dada a graça, mas aos pequeninos o coração foi aberto para acolher a boa nova. Aqui nós já temos algo a aprender para a nossa vida. De onde nós estamos? Entre os pequeninos ou entre os sábios e inteligentes? É claro que, sociologicamente, a maioria de nós não está entre os pequeninos. Nós não temos esta graça, digamos assim, natural, de estar entre aqueles que acolhem de imediato a boa nova de Jesus, porque não tem onde mais se segurar, se apegar, buscar segurança. Todos nós temos as nossas seguranças, ainda que sejam falsas. Todos nós, naturalmente, fazemos parte dos sábios e inteligentes. Mas temos que, ao longo da nossa vida, fazer-nos pequeninos, trilhar o caminho da pequenez, trilhar o caminho dos pobres, trilhar o caminho dos pequenos. Não sonhar com as vitórias, não sonhar com o domínio, mas pelo contrário, como Jesus, que sendo Deus fez-se homem, e sendo homem fez-se o último dos homens, morrendo na cruz para nos salvar. Esse é o nosso caminho, o caminho da kenosis, o caminho do esvaziamento, o caminho da diminuição. Como dizia São João Batista, é melhor que eu diminua para que ele cresça. Esse é o nosso caminho espiritual. Nós não caminhamos para cima, nós caminhamos para baixo. A grande dificuldade da nossa vida é aprender a ajoelhar-nos. Mas ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, nós até aprendemos com certa rapidez. O difícil é aprender a ajoelharmos-nos diante dos outros para lavar-lhes os pés. É esse o caminho espiritual do cristão. De grande fazer-se pequeno, porque foi aos pequenos que Deus deu a graça do reino. Foi aos pobres que Deus deu em primeiro lugar a salvação. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição do Evangelho de hoje é que Jesus é aquele que revela o Pai. Ele diz que ninguém conhece o Filho, ele, senão o Pai. De fato, ninguém o conhece tão bem quanto o Pai. Mas ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aqui São Mateus está tratando de um tema muito
peculiar do Evangelho de São João, que é a íntima relação entre o Pai e o Filho. No Evangelho de São João, Jesus chega a dizer: eu e o Pai somos um. Aqui São Mateus fala do conhecimento. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mas para conhecer o Pai, existe uma outra oportunidade. Existe uma oportunidade. Aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, o Filho é o revelador do Pai. O Filho é aquele que nos dá acesso ao Pai. Nós não conhecemos a Deus senão por meio de Jesus Cristo. Ele é o único revelador, ele é o único acesso possível que nós temos a Deus Pai. E aí nós precisamos voltar à nossa primeira ideia para recordar que este acesso é dado em primeiro lugar aos pequeninos. Logo, o Filho revela ao Pai, mas o revela em primeiro lugar aos pobres e pequeninos. De tal forma que se nós queremos chegar ao Filho, precisamos passar pelos pobres, para que passando pelos pobres, cheguemos ao Filho e passando pelo Filho, cheguemos ao Pai. A terceira e última ideia do Evangelho de hoje para a nossa meditação é como que um consolo. Em tempos em que nós vivemos fatigados pela pandemia, pelo isolamento social, por tantas causas que nos tornam, às vezes, uma vida pesada nestes tempos, Jesus vem ao nosso encontro e diz: tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês terão leveza na vida. Levar a vida de uma forma leve é sabedoria que nos vem do Evangelho. Tornar as coisas complicadas e pesadas não é nada sábio. Ainda mais nestes tempos em que nós vivemos, sejam eles de solidão para aqueles que estão sozinhos em casa, sejam eles de estranhamento, porque já estamos tão juntos dentro de casa há mais de 100 dias, que já começamos faz tempo, a nos estranhar uns aos outros. O segredo é levar a vida com leveza, com esta leveza que vem de Deus, com esta leveza que Jesus nos apresenta no seu Evangelho, com esta leveza que significa sempre colocar-se no lugar do outro, sempre colocar-se no lugar do menor, no lugar do mais frágil. Isso nos torna mais leves. Pensem vocês que estão já se estranhando dentro de casa, quando começarem a se estranhar e as coisas começarem a esquentar dentro de casa, pensem quanto é difícil viver sozinhos. Quantas pessoas nestes mais de 100 dias estão absolutamente sozinhas dentro de suas casas, sem ninguém para conversar, sem ninguém para olhar nos olhos? Pense sempre no outro lado. Pense sempre no lado dos pequenos. Quem já está cansado da solidão, pense também que muitas vezes não é fácil estar dentro de uma casa pequena, com tanta gente dentro de casa, sem poder sair, sem poder dar uma volta, sem poder passar um dia longe da família. É preciso sempre pôr-se no lugar do outro. Isso torna a nossa vida mais leve. E pondo-se no lugar do outro, colocar-se especialmente no lugar do pequeno. Se nós aprendermos a olhar com mais empatia para os outros, a nossa vida será mais leve, porque nós seremos mais responsáveis. Esta semana, todos nós ficamos estarrecidos com aquela cena do Leblon, no Rio de Janeiro, aonde os filhinhos de papai
sabendo da reabertura dos bares, foram imediatamente em grupo, causando aglomerações nos bares reabertos do Leblon, e não se preocuparam em nenhum momento com os garçons, com os cozinheiros, com os trabalhadores dos bares, que não têm o mesmo acesso às UTIs que os filhinhos de papai têm. É preciso pensar nos pequenos. Talvez você esteja cansado do isolamento social e nem precise tanto dele, porque se você adoecer, você vai ter acesso fácil a um bom hospital, a um leito de UTI. Mas quantas pessoas o seu rompimento do isolamento compromete e que não terão acesso tão fácil? Imaginem aqueles garçons, imaginem aqueles trabalhadores dos bares do Leblon que moram nas comunidades, nas favelas, e que, se contaminados naquela única noite de diversão dos filhinhos de papai, vão levar o vírus para famílias e comunidades inteiras, que não terão acesso à saúde. Não pensem que terão. Morrerão à míngua, morrerão no esquecimento naquelas comunidades e favelas do Rio. É preciso mais empatia no meio de nós. Empatia significa isso, eu me colocar no lugar do outro. E o convite de Jesus é para que nós nos coloquemos sempre no lugar do outro que é menor do que nós, no lugar do outro que precisa mais do que nós, no lugar do outro que sofre mais do que nós. Sejamos mais empáticos e a vida será muito mais leve. Nós experimentaremos isso na nossa própria vivência. Amém.